Bom, boa noite a todos. Nossa live dessa terça-feira. Vamos começar com o nosso tradicional oração. Aliás, é uma coisa que deve começar e terminar todas as atividades nossas dentro da doutrina, né? Mesmo as reuniões, quando fazemos reuniões ou de diretoria, ou de conselho, ou qualquer que seja a reunião que a gente tenha dentro de uma instituição, é de bom tom começar com uma oração e terminar com uma oração, pedindo proteção e intuição. E é exatamente isso que nós vamos pedir, proteção e intuição no dia de hoje, para que nossa reunião seja a mais frutífera possível. Então, fechar os olhos e fazer o nosso tradicional Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estava com o áudio não total, agora deve melhorar para todo mundo. Então, vamos aos nossos informativos. Depois eu vou repetir esse, mas nossa reunião pública presencial começa terça-feira que vem, se Deus quiser, né? Eu não quis arriscar hoje, como eu tinha anunciado através do WhatsApp, né? Porque como acabei tomando a segunda dose, eu fiquei com receio que acontecesse o que aconteceu da primeira, que eu fiquei com febre à noite. Mas não, eu acho que devo ter tomado uma dose de adrenalina, porque hoje eu estava muito, muito bem fisicamente, por sinal, né? Com muito dinamismo, graças ao bom Deus. Então, na terça-feira que vem, nós teremos a reunião pública, que começa às 19 horas e termina às 21 horas, com transmissão ao vivo. Então, nós faremos a transmissão lá do Recanto e Luz Irmã Sheila, a partir das 19 horas, nesse mesmo canal, utilizando exatamente essa mesma ferramenta, através do Facebook, da página oficial do Facebook, do Recanto e Luz Irmã Sheila. Depois eu vou colocar isso por escrito, como funciona a dinâmica e assim por diante, para que vocês possam saber como é que nós trabalhamos, como é que nós trabalhávamos nas reuniões públicas presenciais. Eu vou só desligar o WhatsApp, acho que todo mundo inventou de... Pronto. Opa, será que eu derrubei? Não. Curiosamente, quando eu desliguei o WhatsApp, deu uma parada, uma travada. E com relação ao drive-thru, nosso drive-thru é essa quarta-feira, ou seja, amanhã e no sábado. Amanhã e no sábado teremos o drive-thru. A partir das 10 horas, vai até as 4 horas. Mas como eu sempre digo, na verdade, nós não temos uma parada, né? Porque das 8 às 5, horário comercial, o Recanto e Luz, ele pode estar com a porta fechada, mas tem gente lá dentro. Como tem muito pouca gente,
a gente mantém a porta fechada, mas é só tocar a campainha que a Rita ou o Zé, eles atendem no portão. Então, de segunda a sexta, horário comercial, qualquer coisa que vocês queiram levar, sei lá, fazer uma doação, ou comprar as tortas, por exemplo, que é um projeto que está o tempo todo. Tem mais de 40 tortas hoje estocadas no Sheila, que é só colocar no forno, no forno, só colocar no forno e mandar bala. Só colocar no forno e mandar bala, né? Que eu sempre falo da torta de frango ou a torta de palmito, né? Também já avisei que no dia 24 estaremos entregando as feijoadas, né? Dia 24 nós entregaremos as feijoadas no Recanto e Luz Irmã Sheila, das 11h30 às 2h. Então, todos aqueles que tinham adquirido a feijoada podem retirá-la no Recanto e Luz Irmã Sheila, no 24, sábado, a partir das 11h30 até as 14h. Para quem não tinha feijoada, na verdade, nós estaremos fazendo muitas outras coisas, também estaremos vendendo muitas outras coisas. Muitos tipos de sobremesa, nós estaremos vendendo muitos tipos de sobremesa. As tortas, que eu sempre comento, a qualquer hora, por sinal, ou a torta de frango, ou a torta de palmito, né? Também estaremos com os livros, também estaremos com amigurumi. Também tem os amigurumis da minha sogra que vão estar lá, e os tijolinhos. Tudo isso, como sempre, visando a nova sede do Recanto Luz Irmã Sheila. Hoje eu dei entrada com a documentação para lavrar as escrituras dos 2 terrenos, né? E a arrecadação da feijoada cobre, em parte, exatamente o custo, como eu já tinha comentado anteriormente. Então, esses eventos são exatamente para poder dar seguimento aos trabalhos de a gente se transferir para a nova sede, né? Vai levar tempo? Claro, a não ser que chova maná, que nem aconteceu. Eu adoro essa frase, né? Que na pandemia eu assisti alguns capítulos do Josué, né? Bíblico, e tinha 150 capítulos, eu só aguentei os primeiros 30, depois eu parei de assistir. Eu não sou capaz de... Não sei se eram 150 ou 180 capítulos, né? Não é comigo. Então, eu parei de assistir. Mas me impressionou muito o maná que chovia e alimentava o povo. Oxalá nós também tenhamos maná chovendo para poder construir essa sede. Que mais? As campanhas são sempre perenes, assim como a torta está lá disponível o tempo todo, os livros da livraria também estão disponíveis o tempo todo, e, por sinal, na terça-feira da reunião pública, agora a partir dessa terça-feira, a livraria ficará aberta das 6h30 até as 8h da noite. Das 18h30 às 20h, a livraria do Sheila permanecerá aberta, atendendo o público que vai participar. Na reunião pública, será obrigatório, obviamente, a utilização de máscaras e vamos manter o distanciamento social e aquele percentual máximo permitido pela lei, que é 40% daquilo que a vistoria do Corpo de Bombeiros estabeleceu como lotação, tá, máxima, né? Então, é 40% da vistoria, do VCAB. E isso vai fazer um esquema mais ou menos que nem quando retomamos em janeiro, depois tivemos que parar, que deu uns 60 lugares. E não poderemos realmente ter mais do que isso, porque senão estaremos infringindo a lei. Tá? Então, reunião pública agora, terça-feira, para que a gente retome já algumas atividades presenciais. Lembrando que a cura e a cirurgia espiritual permanece à distância. Todo mundo que está querendo fazer algum atendimento, é só entrar no site do Sheila, do Recanto e Luz Irmã Sheila, lá em cima, naquela barra verde, na palavra curas, tem o formulário, é só preencher o formulário e enviar.
no dia seguinte, quarta-feira é a reunião, né? À noite, fechada, somente o médium e alguns assistentes. E na quinta-feira, ou no mais tardar sexta-feira, a pessoa recebe as orientações. Passou 60 dias, bota lá o retorno, é importante colocar o retorno, dar o retorno de como está. Se tiver algum agravante ou alguma coisa nova que surgiu nesses 60 dias, tudo bem. Manda a ficha antes dos 60 dias dizendo, eu estava com dor no joelho, agora estou com o dedão do pé inchado. Então, vamos lá. A gente coloca a ficha novamente, porque já é outro caso, já é uma outra situação. Tudo bem? Não tem previsão para retorno ainda, enquanto permanecer a pandemia, não tem previsão para retorno presencial das curas e cirurgias espirituais. Com relação às mesas de desobsessão, esclarecimento, encaminhamento e alguns tratamentos de transtorno de pessoas que têm transtorno, depressão é transtorno, né? Isso já falei isso várias vezes. Isso não é um demérito, é uma doença como qualquer outra. Então, na sexta-feira, o WhatsApp está ali, o meu telefone, meu celular, vocês mandam para mim o caso. É nome, endereço, idade e problema. Nome, endereço, idade e problema. Que qualquer orientação que venha da mesa na sexta-feira à noite será enviada na própria sexta-feira. Qualquer pessoa que está fazendo qualquer solicitação de trabalho na sexta receberá lá para umas 22h30, mais ou menos da noite, as orientações. Nós retomaremos agora as reuniões presenciais de desobsessão em escala total. Antes estávamos trabalhando 1 hora, e nós, agora, sexta-feira, retornaremos às atividades de 2 horas, incluindo o diálogo com os espíritos que forem encaminhados. Então, a desobsessão continua, ela praticamente não parou ao longo de todo essa pandemia, e agora, porém, no moldes em que era antes. Só que não é presencial, como sempre digo. São mesas fechadas que trabalham durante 2 horas, fazendo atendimento dos espíritos que são encaminhados pela espiritualidade. Tudo bem? Que mais? Já falei do drive-thru, não esqueçam, amanhã, não esqueçam sábado. Uma coisa que eu queria lembrar é com relação ao tipo de doações. Nós temos, por exemplo, o bazar que funciona toda terça e sexta-feira, né? Então, toda terça e sexta-feira, na rua Miguel Prisco, número 583, está lá o bazar, abrindo de manhã, fechando à tarde, e é multidisciplinar, não é só roupa, não, né? Tem muitas coisas, muitos utensílios domésticos, tem inclusive livros nesse bazar, né? Porque a gente chama Feira da Pichincha, acho que Bazar da Pichincha. Bazar da Pichincha, porque começamos com roupa, mas agora temos muitas coisas que são comercializadas, tudo a um preço muito baixo, para ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, dar sustentação aos trabalhos do Recanto de Luz Irmã Sheila, né? Então, livros, utensílios domésticos, tudo que possa ser doado, que as pessoas tenham para doar, não tem problema. O Recanto de Luz Irmã Sheila está aceitando. Obviamente que a prioridade são as famílias. Depois, o que exceder das famílias, nós passamos para o bazar. E atendemos outros centros, muitas vezes nos pedem para que haja um reforço, por exemplo, com roupa, sapatos, coisas desse tipo. Também gostaria de falar para vocês a respeito das meias, as meias de algodão. Principalmente agora, e já está previsto uma nova onda de frio chegando, né? Para quem se agasalha e se coloca debaixo dos cobertores, dos edredões, a primeira coisa que a gente lembra são aqueles que não estão com edredão e não estão com cobertores. E a segunda coisa são as crianças, né? Que normalmente também padecem em função disso. Então, se tiverem cobertores, se tiverem meias, as meias nós transformamos
mesa e algodão, transformamos em cobertores. Mandem sim, que serão entregues às famílias que são assistidas pelo Recanto Luz Irmã Sheila. Tudo bem? Vamos lá, eu vou pedir agora para a Cris para abrir o livro. Superiores e inferiores. O Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Superiores e inferiores, que é o item 9. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que ele tira a autoridade, tira a fortuna, no dia que ele quiser, quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Se a pessoa fosse possuidora e dona da fortuna, fosse possuidora e dona da autoridade, seria inalienável, ou seja, ninguém iria tirar, Deus não iria tirar. E ninguém pode dizer isso, entretanto, né? Que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade de qualquer extensão que esta seja, desde a do Senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que esses puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação, ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude, por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor, também perguntará ao que possui alguma autoridade, que uso fizestes dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te deu subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e lhe confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim, né? O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais lhe não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se eles hoje o obedecem, na verdade já pode tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como, por sua vez, os tratou. Todo mundo, de certa forma, passa pela posição de um superior ou inferior com relação a outra pessoa, outra entidade que está perto dela, próxima dela, né? Vamos tomar um exemplo bem simples, bem simples. Vamos pegar a relação em que ocorre da assistente do lar com as pessoas do lar mesmo, né? A assistente do lar vem para ajudar, vem para fazer uma faxina, vem para cozinhar ou passar roupa, e, na realidade, ela está sendo dirigida e ela está sendo encaminhada pelos patrões. Todo exemplo que o patrão ou a patroa der
na realidade, pode influenciar positiva ou negativamente essa pessoa que, nesse momento, está fazendo esse trabalho braçal, né? Então, não é só a questão de como tratamos. Tem que tratar com educação como qualquer pessoa merece. Todos somos iguais aos olhos de Deus. E muitas vezes, quando nós voltamos para o mundo espiritual, e não são poucas vezes quando voltamos ao mundo espiritual, a gente percebe que essas pessoas que a gente achava inferiores, elas estão em posições espirituais muito acima de nós, né? E nós temos que tratar todo mundo da mesma forma, mesmo que fossem pessoas que estivessem numa posição abaixo, nós temos que tratar todo mundo como irmão. Somos todos irmãos perante Deus, né? Ninguém tem o direito de desrespeitar ou de ser mal educado ou desencaminhar alguém que esteja do nosso lado. Isso faz parte da obrigação de todo ser humano. Nem falei cristão, hein? Falei ser humano, né? E essa questão da inferioridade é muito relativa, sabe por quê? Porque eu posso ter sido uma pessoa muito poderosa, posso ter sido um líder empresarial numa outra reencarnação, e como abusei da riqueza, como abusei do orgulho, tratei mal meus funcionários, eu posso vir com uma limitação mental nessa reencarnação. E aí? Por mais inteligente que eu seja, por mais evoluído, digamos assim, intelectualmente, que eu já tivesse atingido antes de reencarnar, meu cérebro não vai estar preparado para expressar a capacidade que o espírito tem, certo? Vamos imaginar uma pessoa que tem a síndrome de Down, por exemplo. Quem tem uma síndrome de Down pode ser um espírito de um gênio, e, no entanto, por causa de uma limitação genética, né? É um gene, né? Se não me falha a memória, é um gene a mais que não deveria estar lá e acabou estando. A pessoa não consegue limitar, não consegue expressar a sua genialidade. Pode ter sido o maior cantor lírico de todos os tempos, pode ter sido o maior cientista de todos os tempos, mas está vindo com uma limitação. E a gente vê a pessoa com síndrome de Down e a gente acha, pá, pobrezinha, inferior, coisa e tal, né? Vamos botar as pessoas humildes que a gente cobre, a gente tem em nossas relações. Mesma coisa. Muitas vezes eles pedem para vir nessas posições subalternas para poderem evoluir muito mais rapidamente. E a gente que está numa situação de superioridade aparente, a gente mete o pé na jaca e a gente volta para o mundo espiritual extremamente comprometido. Na próxima reencarnação, os papéis se mudam, se alternam. E aí, como é que fica, né? Então, isso é um aspecto do que foi dito, né? Que o fato que a questão de eu ser um chefe, a questão de eu ser um subalterno, tudo isso é relativo, porque isso vai se alterar. E vai ser também natural, porque eu tenho que passar por todas as experiências. A experiência da chefia, a experiência de ser um empregado, de ser autônomo e assim por diante, né? Nós temos que passar por todas as experiências para evoluir em todos os sentidos. E, aliás, há uma outra coisa, e eu usei a palavra corretamente para não esquecer. Essa é a diferença entre um chefe e um líder. O chefe, ele comanda, mas não necessariamente ele comanda adequadamente. O líder, na realidade, é aquela pessoa que tem a capacidade de valorizar o seu ativo, né? O ativo que são as pessoas, todas as coisas que estão em volta, fazer com que elas expressem a maior capacidade sua possível e fazer com que elas evoluam. O chefe é um cara que só dá ordem, e mais nada, né? E muitas vezes de forma autoritária, impondo, sem muita preocupação a respeito de sentimentos ou que as pessoas fazem, se elas são pessoas ou não são pessoas. Essa é a grande diferença entre a palavra ser líder e ser chefe, né?
E eu não estou dizendo que as pessoas não devam ser firmes, ao contrário. Um líder, ou mesmo um chefe, uma pessoa que está numa posição hierarquicamente acima, hierarquicamente, isso não quer dizer que é mais evoluído, por isso que eu disse a palavra hierárquico, tem que fazer com que as coisas sejam cumpridas, as coisas, que haja responsabilidade, que haja compromisso, que as coisas sejam feitas corretamente. É o sim, sim, não, não, mas tem que ser feito com fraternidade, com respeito. Colocando a palavra fraternidade, já está tudo envolvido, né? Ser fraterno, você é respeitoso, você toma cuidado com o que você diz, a maneira como você faz as coisas, né? Vamos lá? Vou só ver eu vi que tem uma pergunta, só quero ver se tem, eu vi que tem uma pergunta aqui. Ou uma colocação, ainda não vi. Lilian, verdade, os valores do outro lado é bem diferente daqui. Às vezes um diploma, um grau elevado conta muito lá. E às vezes um diploma, um grau elevado conta muito lá. E é o coração. O bem se faz ao próximo, a humildade que eleva sempre. Verdade. Título não faz diferença alguma no mundo espiritual. A capacidade do espírito faz, né? Todo o conhecimento, as capacitações que o espírito tem, isso faz diferença, desde que estejam contrabalanceadas entre a parte das virtudes e a parte intelectual, né? Não adianta nada ser um gênio e ser um crápula. Aliás, o mundo das trevas e dos abismos está cheio de gênios, gênios que prejudicaram muito a humanidade. E são gênios, só que moralmente, nada. E muitos deles tinham PhD, muitos deles eram Master of Science, muitos deles tinham livre docência, e onde estão? Nas subcrostas, naqueles laboratórios trevosos, continuando fazendo suas maldades, né? Então, não, as duas coisas são importantes. Título não é importante. E também não é título importante no sentido, eu fui bispo, aí eu fui presidente de um templo, aí eu fui presidente de um centro, aí eu sou presidente ou vice-presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Faz nada, não faz fim nem fu, né, como diz. O que na realidade valem são os títulos morais e a capacitação intelectual que a pessoa tem. As duas coisas, hein? Não adianta só crescer em virtudes, hein? Tem que crescer em conhecimento, em sabedoria, em experiência e assim por diante. Bom, bem-aventurados aflitos, esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros. Aqui é Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, está numa pergunta, que, aliás, eu acho que já passou por aqui. A pergunta é: os que aceitam com resignação seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? Eu lembro disso aqui a semana passada ou a semana retrasada, né? Esses sofrimentos que a gente passa podem ser proveitosos para os outros, tanto material como moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Essa aí foi exatamente, acho que... Foi entre nós? Não, isso daqui foi uma que nós já passamos por ela, né? E nós já tínhamos comentado naquela ocasião
de que, primeiro, nós temos que ter resignação com relação aos padecimentos que a gente passa, né? Não quer dizer que a gente é ficar de braço cruzado. Sabe por quê? Porque muitas vezes, e nós temos essa tendência, nós terceirizamos as coisas. A mim acontece alguma coisa, aí é culpa de não sei de quem, aí é culpa do destino, aí é culpa da situação em que a gente vive. E muitas vezes é culpa de nós mesmos, em função de coisas que nós erramos lá atrás. Por exemplo, decisões erradas que foram tomadas. E a gente sofre consequências. Por exemplo, uma pessoa que foi perdulária, não no sentido perdulário, como se fosse um vício, né? Mas no sentido de que não foi econômica, sempre esbanjou pacas. Perdulária é esbanjar pacas, né? É torrar a fortuna, torrar o que tem. E depois reclama que não tem nada, reclama que está perdendo a casa, reclama que está perdendo isso ou aquilo, ou que chega na velhice e não tem uma pensão para sustentá-lo. De quem foi a culpa? Na realidade, a culpa foi uma atitude tomada pelo indivíduo. Então, tem muitas coisas que nós padecemos e que sofremos que são consequências de nossos atos presentes. E tem muitas coisas que nós padecemos e sofremos que são consequências de outras encarnações, né? A gente não pode dizer que a gente está sofrendo e não merece. Não existe isso. Ninguém é inocente, né? Apesar daquele livro que chamava Somos Todos Inocentes, na verdade, nós não somos inocentes e nós padecemos as consequências de atos muito próximos do presente ou de um passado que a gente não recorda. Agora, como nós temos que enfrentá-los? Temos que ser resignados, tá? E o problema tem que ser enfrentado, tem que seguir em frente. Mas eu disse enfrentado. Não adianta simplesmente cruzar os braços, se lamentar e não fazer não são consequências de coisas que criamos no passado e nem no presente. São, sim, experiências necessárias para a nossa evolução. Por exemplo, todos nós estamos passando por essa pandemia, né? Há 1 ano e meio que estamos com todas as dificuldades que são relacionadas à pandemia. Todos estão pagando alguma coisa? Todos estão em resgate por causa disso? Não. Muitos estão num processo de aprendizado, uma oportunidade para refletirem e mudar sua escala de valores, as suas crenças. Então, são através das dificuldades que nós crescemos. E as dificuldades, muitas vezes, são colocadas em nossos caminhos com esse objetivo. Não é resgate, não é prova, não é expiação. Não. Oportunidades de crescimento, né? Já que falamos em mundo corporativo, em relação de chefe, líder e subalternos, empregados, né? Eu lembro muito bem que se usava nas empresas a seguinte expressão: quando você chegava para o chefe e dizia, eu estou com um problema, e ele virava para você e dizia, não, você está com uma oportunidade, né? Não existe nesse mundo nenhum caminho que não tenha seus obstáculos e suas pedras. E justamente por esse motivo é que nós crescemos. Por exemplo, a própria questão da reencarnação. Por que a dificuldade da reencarnação? Porque a gente tem que vir aqui, num mundo tridimensional, onde nós temos que sustentar nosso corpo, senão o corpo morre, temos que nos proteger das intempéries, temos que nos proteger dos assaltos, dos adversários, estamos no meio de todo tipo de pessoas, pessoas recém-criadas, pessoas já muito avançadas, pessoas que só têm mal no coração, maldade no coração, pessoas que já acordaram para o bem. Por quê? Porque esse modelo? Porque, na realidade, Deus criou esse processo. Não podiam ficar no mundo espiritual, todo mundo, e crescer lá no mundo espiritual, cada um no seu quadrado, né? As pessoas que estão merecendo um determinado lugar, ficariam naquele lugar, se melhorassem, subiriam, sairiam, por exemplo, de uma colônia aqui perto da
crosta da Terra, iriam para o nosso lar, ou iriam para a Alvorada Nova, depois subiriam para outra colônia um pouco mais avançada, à medida que crescessem, à medida que se esforçassem. Não poderia ser assim? Seria muito mais fácil, né? Não, não é. Por quê? Porque nós somos comodistas, a gente fica na zona de conforto. E eu posso dizer que a maioria mesmo, se a gente está no mundo de prova e expiação, a esmagadora maioria é comodista. A verdade é essa. Isso é a classificação dos espíritos, não é minha. Está na classificação dos espíritos. Nós somos comodistas. Então, estando aqui na Terra, nesse modelo, né, de vida que é a reencarnação, a gente é obrigado a se virar. Embora muita gente não se vire, muita gente, na verdade, passa a se virar porque começa a perceber que a água está subindo, né? E aí a gente tem que fazer alguma coisa. Se estivesse no mundo espiritual, lá não se morre de fome. Lá o corpo não morre. Lá eu posso me isolar e ficar eternamente isolado. Não vou ter, obviamente, nenhuma vantagem no sentido que não vou evoluir, vou ficar sempre na mesma mesmice, coisa e tal, né? E se tem sofrimento lá, claro que tem sofrimento, mas sofrimento que não é realmente físico, né? Ninguém morre lá. Você sente sim sofrimento, dores, coisa e tal, mas é aquele fogo, é como estar num fogo que está o tempo todo te queimando, mas você percebe que a carne está lá, ela não está sendo queimada, né? Você está no meio do inferno, é só ver como é que era a figura do inferno da Igreja Católica e de outras igrejas, da Igreja Protestante também. Você está mergulhado no fogo. Ué, você não é consumido pelo fogo? Não. No inferno católico e no inferno protestante, você padece as dores do fogo, padece as dores dos capetas, dos diabos, de Satanás, mas você vive, né? Aqui não. Além de passar pelas dores, você ainda perde o teu corpo físico. Claro que o teu espírito vai sobreviver, né? Então, esse modelo que é a reencarnação é justamente para a gente sair do sofá, né? Levantar o sofá, de vez em quando tem que sentar no sofá para descansar, né? Ou para prosear. Mas, na verdade, a gente não pode ficar 24 horas no sofá. Então, muitas das dores que a gente passa são com esse objetivo, para que a gente cresça, a gente aprenda a livrá-las. Estou tendo dificuldades, agora eu vou aprender algum tipo de trabalho para não ter essa dificuldade, né? Não nos impulsiona a estudar, tá com um problema num determinado área de trabalho. Aí você vai lá e faz um curso para fazer outra coisa, para se mudar de profissão, para você poder se sustentar. Isso o tempo todo acontece, né? Na humanidade, o tempo todo nós temos modificações desse tipo. Então, isso aí não é, na realidade, um resgate ou uma consequência do passado. E a maneira como nós reagimos é importante, porque quem está do nosso lado está observando, né? Veja, por exemplo, os filhos que observam o comportamento dos pais. O pai que é batalhador, a mãe que está sempre batalhando também, né? Os genitores que estão batalhando, os filhos percebem. Meu pai, ou minha mãe, né? Era muito batalhadora, né? Ela sempre enfrentou os problemas, coisa e tal. Agora, percebe que os dois estão o tempo todo no sofá. Vai para o sofá do mesmo jeito, né? Então, o exemplo é muito importante, não só na vida familiar, mas também o exemplo que você dá com as pessoas que estão à tua volta, no trabalho, por exemplo. Teus funcionários. Se você é um pilantra, você está induzindo teus funcionários a ser pilantra também. Se você é uma pessoa extremamente correta, extremamente honesta, que quer fazer a entrega, aquilo que você vendeu, você entrega, coisa e tal, o funcionário ele é honesto, tem seus defeitos, né? Todo mundo tem seus defeitos, né? E todo mundo lembra dos defeitos dos outros, né? Mas quando o exemplo é muito patente, até a pessoa consegue ver alguma coisa boa, né? De cada 30 coisas que a gente fala, 29 é para criticar alguma coisa. Mas quando o exemplo é muito grande,
aquela uma coisa vai aparecer. Ah, não é verdade, olha, ele tem muitos defeitos, muitos, mas, olha, ele é honesto, né? Graças a Deus que pelo menos tem alguma virtude, certo? Pegar mais uma mensagem. Para as pessoas que estão em dificuldades, quem é que não está em dificuldade? Né? Essa daqui é para quem está em dificuldade. Olha, a página não foi cortada. Interessante. Uma prece. Está em coletâneas de preces espíritas. Aqui, aliás, tem uma coletânea de preces, né? Para afastar os maus espíritos, para corrigir um defeito, para afastar a sogra. Não, a sogra não tem aqui. Tem prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Ó, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Curiosamente, eu nunca falo isso, mas curiosamente, hoje eu enviei um artigo para ser publicado sobre os anjos guardiões, sobre nosso anjo da guarda, que nós chamamos, dentro da doutrina, espírito protetor, né? Então, hoje estamos publicando, eu mandei, não quer dizer que vai ser publicado, mas mantém um artigo sobre nossos protetores, nosso anjo da guarda. E caiu exatamente a prece número 13, para você ver que 13 não é número de azar, né? Nós é que chamamos, dizemos que é número de azar. E é uma prece da pessoa para o seu anjo da guarda e aos outros espíritos protetores. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre força para me, que encontre a força que me faltar. Quando eu tiver falta, não tiver força nas provas da vida, que ele me ajude a encontrar a força. E para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola, né? Interessante. Até foi uma experiência própria. Eu raramente lembrava de falar ou conversar com o meu espírito protetor, né? A gente sabe, eu sou de berço espírita, eu fui de berço católico, e estou no espiritismo desde 1988, né? Já faz alguns aninhos. Desde criança, sempre soube da existência do anjo da guarda, né? E a gente sabe no próprio Espiritismo, no Livro dos Espíritos, tem umas questões sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores. É a questão 489 até 521, mais ou menos. Se não me falha a memória, é a questão 489 em diante. Então, as 7, 8 páginas que fala sobre o anjo da guarda. Livro dos Espíritos, né? 489, isso agora eu lembrei bem. E fala sobre o anjo da guarda. E a gente não lembra muito dele, né? E, na verdade, o que é o anjo da guarda? O anjo da guarda é um espírito de luz que fica em Marte e que ele foi encarregado de zelar pelas nossas vidas. Não. Ele é um espírito que tem muito mais sabedoria do que a gente, e essa sabedoria é proporcional à nossa sabedoria, certo? Por exemplo, alguém que está começando na vida, foi recém-criado, vamos pegar um silvícola, né? Que está começando sua vida, pode estar puro de coração, numa boa, mas está começando a vida. Quem é a pessoa, quem é o espírito que vai cuidar
desse silvícola. É alguém que já tem experiência maior. Não precisa ser um santo, não precisa ser um espírito de luz para cuidar. Por quê? Deus designa um espírito que seja capaz de cuidar do outro. Não precisa ser muito maior, né? Pode ser alguém que tem um pouquinho mais de sabedoria, que tem um pouquinho mais de virtude e já está categorizado a seu anjo da guarda. Então, sempre, todos nós reencarnamos. Antes de reencarnar, é designado um espírito para ser nosso tutor, nosso espírito protetor. E vai ser desde que reencarnamos até a volta ao mundo espiritual. Muitas vezes, esse espírito protetor, esse anjo da guarda, ainda permanece como anjo da guarda e a gente está desencarnado. E muitas vezes ele fica 1, 2, 3, 4 reencarnações nossas como anjo da guarda. E o objetivo dele não é ficar do nosso lado o tempo todo, mas ele está ligado a nós. Por exemplo, se tem alguma coisa vai acontecer e não é para acontecer, ele vai atuar para que isso não aconteça, a não ser que a gente faça alguma besteira, certo? Se eu estou andando a 150 km por hora com o carro, não vai ter anjo da guarda que vai conseguir evitar que eu possa me estrumbicar, né? Por isso que o ditado popular diz, né? Popular que eu falo religioso. Diz assim, até 80 Jesus te protege, acima de 80 é por tua conta. Não é assim que eles falam? Então, se a gente fizer qualquer besteira, não tem como proteger. E muitas vezes até nos protege, mas não tem como nos proteger se a gente vai fazer uma tremenda burrada e ficar brincando com armas. Corre o risco de levar um tiro, não tem dúvida, né? Mas quando nós estamos agindo corretamente, estamos fazendo as coisas corretamente, nada nos acontecerá e ele nos acontecerá que não deva acontecer, porque a gente muitas vezes enfrenta dificuldades. Nós passamos por experiências e essas experiências não vão ser retiradas das nossas vidas. Mas se não é para cair a folha, Jesus não permite, né? Deus não permite, Jesus não permite. Deus não permite, mas ele não permite de que forma? Através de tutelados, através de pessoas, espíritos que atuam. Deus, ele atua através das pessoas. Jesus atua através de outros espíritos. Quando a gente diz Jesus é o governador desse planeta, e foi ele o responsável pela formação do planeta Terra, e de colocar todos nós aqui, claro que não foi ele que fez isso pessoalmente. Ele foi um grande líder, ele é um grande líder, que tem milhões de espíritos que trabalham com ele e que realizam os trabalhos. Da mesma forma como nós, quando somos, por exemplo, um cara que constrói prédios, ele não constrói prédio ele tem, na verdade, uma equipe e, através dessa equipe, ele constrói um prédio. Jesus faz a mesma coisa, Deus faz a mesma coisa. Através da sua criação, por isso que nós dizemos que nós somos co-criadores, porque através da sua criatura é que tudo acontece nesse planeta, tudo acontece. Formação do planeta Terra veio de quem? Jesus e sua falange, e assim os outros orbes, né? Então, a gente esquece que, na realidade, tem um espírito protetor que está designado para nos zelar nossas vidas. E muitas vezes nós não conversamos com ele, ou com ela, né? O espírito não tem sexo, mas ele tem tendências masculinas ou femininas em função da sua vontade, né? Seu gosto por alguma dessas características, né? Todo mundo vai ter reencarnações como homem, todo mundo vai ter reencarnações como mulher, né? Mas a gente tem características que nos tornam mais desejo, por exemplo, de ter reencarnações como homem e outras, ou então reencarnações como mulheres, né? São características pessoais do espírito e estão ligadas, inclusive, com missões que eles têm, né? Todo mundo é criado por Deus com uma missão, né?
Todo mundo está sendo preparado para alguma coisa. Todos nós seremos perfeitos assim como nós podemos ser, mas cada um tem sua missão nesse planeta e nesse universo, aliás, acima desse planeta, nesse universo. Então, nós podemos sim conversar, podemos pedir intuição, podemos pedir proteção, já que eles ou ela tem mais sabedoria que a gente, que ele ou ela nos intua a respeito de alguma coisa. Peça ajuda. Olha, estou passando por essa dificuldade e não sei o que fazer. A gente pede para Jesus, pede para Deus, pede, obviamente, para Nossa Senhora, né, Maria de Nazaré, mas nós temos alguém que está designado para cuidar da gente. E a gente esquece com muita frequência que existe essa pessoa, né, que foi designada. Então, vamos pedir, por exemplo, no momento de prova, que nos ajude intuindo qual é o caminho que a gente tem que tomar. Qual é o caminho que a gente tem que tomar? Quando a gente está muito bagunçado, está no meio de uma guerra mental, de um problema, ou num bombardeio com relação às pessoas que estão em voltas, ou a própria mídia, né, que fica bombardeando em cima da gente, a gente começa a tomar decisões erradas, decisões não boas. Por quê? Porque a gente se desequilibra. E por que não pedir, então, intuição para tomarmos as decisões mais corretas? Nós não temos que terceirizar, como costumam fazer, né? Nós vamos colocar na mão do anjo da guarda, ele que se vire. Não, a gente tem que se mexer. Ele não vai chegar para você e entregar o prato feito, mas vai começar a ajudar a abrir caminhos. Só que para abrir caminhos, alguém tem que andar, porque se você não anda, não adianta ter caminho aberto, certo? Se você está na porteira e não quer passar pela porteira, pode ter o caminho na tua frente que ele colocou, ou ela colocou, e a gente não faz nada, a gente tem que se mexer. Por isso que muitas palavras têm o prefixo ou sufixo ação, né? Ação. Ter compaixão, né? Compaixão já não foi um bom exemplo. Não, não foi um bom exemplo, né? Muitas palavras têm a palavra ação. Por quê? Oração. Orar, oração. A própria palavra orar já é acompanhada de agir. Agir, né? A gente tem que se mexer, não pode buscar e achareis, bater a porta, ela se abrirá, pedir e obtereis. Mas tudo não pode ser inerte, não pode ficar sentado no sofá e pedir ajuda, pedir que resolvam nossos problemas. Através da nossa ação é que ocorre, na realidade, esses milagres, entre aspas, em que a gente acaba resolvendo seus próprios problemas. As pessoas não estão fazendo perguntas hoje? A Teresa Bertagnoni fez: esta prece eu faço todos os dias, e a prece aos espíritos sábios e benevolentes, aos anjos guardiões é perfeita. Joia, Teresa. Faz muito bem. O doutor Xavier, numa das reuniões passadas, ele disse, aliás, não, eu acho que que foi o doutor Xavier, não, foi o Edson que ele comentou, em que a gente deveria levantar de manhã, a primeira coisa que a gente fazer é agradecer e fazer prece, né? Eu lembrei agora que a gente tem que fazer prece todos os santos dias. A Vera também colocou, considerando que há muitas pessoas em depressão na sociedade atual, como o anjo da guarda pode auxiliar? Olha, cada caso, a depressão, cada caso é um caso. Qual foi o fator que levou a pessoa à depressão? Ou a depressão ou o estado depressivo. Tem uma diferença muito grande entre os dois. Mas nós podemos pedir ao anjo da guarda que ele nos ajude a encontrar um caminho para sair dela, né? Que a gente seja ajudado na conquista da fé, por exemplo. A fé não se dá, não se passa, mas o anjo pode muito bem, o espírito protetor pode muito bem mostrar
todas as coisas positivas que a gente tem na vida, pode abrir caminhos, ele saberá, caso a caso, como ajudar. Agora, vai depender do quê? Vai depender do nosso esforço, né? Eu estou lá pesando 120 quilos, e vou pedir para o anjo da guarda um regime, né? Eu vou pedir que eu tenha 70 quilos. Ele pode até te ajudar, intuindo que você tem que mudar seus hábitos alimentares. Ele vai te intuir. Olha, Fábio, você precisa mudar seus hábitos alimentares. Agora, se eu não fizer nada, não vai ter como acontecer nada. A intuição vai vir. A intuição vai vir, com certeza. A intuição vai vir para resolvermos nossos problemas, ou para superar esse estado depressivo, ou para superar um estado de desânimo, um estado em que a gente não está aguentando o que está acontecendo. Se a gente tem que passar pela prova, vai passar pela prova. Mas tem várias maneiras de passar pela prova. Tem a maneira resignada e a maneira revoltada, né? Então, ele vai nos intuir, sim, com certeza. Mas eu volto ao exemplo drástico do regime, né? Eu vou pedir meu anjo da guarda que me ajude a fazer regime a partir de segunda-feira, mas eu não vou mudar meus hábitos alimentares. Ele vai ter que encontrar uma maneira de fazer com que eu perca peso. Não vai dar certo. A gente tem que agir, mas ele vai intuir. Essa frase que eu acabei de dizer foi uma coisa que me disseram algum tempo atrás, que eu deveria perder 5 quilos. E eu perdi os 5 quilos no meio da pandemia, propositalmente, né? Porque, na verdade, me disseram que eu deveria perder esses 5 quilos. E por causa do joelho, né? Por causa do joelho. É por causa de um problema que eu tive ósseo, em que eu tive que parar atividades esportivas porque eu tive uma fissura. Mas como foi a intuição? A intuição foi, eu lembro até razoavelmente bem. Eu não sou uma pessoa que fica ouvindo, né? Vocês sabem que eu sou intuitivo, como todo mundo é intuitivo, né? Alguns são mais intuitivos, um pouco menos intuitivos, mas intuição não é privilégio de ninguém. Veio para mim como intuição de que eu devia mudar hábitos alimentares. Por exemplo, no café intermediário da manhã até o almoço, comer fruta e não mais algo que fosse carboidrato. Ou entre o almoço no lanche da tarde também, que eu tivesse uma alimentação. E principalmente à noite. À noite nós temos o hábito de comer coisas pesadas, porque daquela fome, depois vamos dormir, que já está errado, né? Você já vai com o estômago cheio, como uma fruta, ou como uma cenoura, ou como um tomate, se você realmente tiver com dificuldade, mas evitar o queijo, evitar o pão, evitar tudo isso, né? E deu para fazer o regime. Agora, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha perdido 5 quilos. Perfeito? Fico contente por você, Simone. A Gilda, assistente social nossa, eu confio muito no meu anjo da guarda, pois já tive provas da sua ajuda. Isso aí. Acho que não tem mais perguntas. Não, realmente não há perguntas. Com relação, agora aproveitando que nós estamos todos juntos aqui, todos que eu falo, porque tem mais pessoas do que no começo, a partir de terça-feira, nossa reunião volta a ser presencial, com os protocolos, 40% da lotação da casa, de acordo com a vistoria do Corpo de Bombeiros, e todo mundo com máscara e utilização de gel. E a reunião vai ser transmitida, só que ela vai começar às 19 horas e terminará às 21 horas. Ninguém é obrigado a ouvir às 2 horas, mas nós estaremos transmitindo através desse mesmo canal, como está escrito embaixo, né? A partir do dia 20 de julho de 2021, nossa reunião será presencial, com transmissão ao vivo. E teremos o passe coletivo no final da reunião, né?
mais ou menos 15 para as 9, 10 para as 9, e terminaremos com um sorteio de um livro, que era a prática que nós fazíamos antes da pandemia. Toda reunião pública nós sorteávamos um livro e uma revista espírita. E a nossa livraria voltará a estar aberta nas reuniões públicas das 16h30 às 20, 16h30 não, 18h30 às 20 horas. Então, quem é associado, quiser voltar ao esquema de ir lá e pagar na livraria, ou então quem está querendo um livro, comprar um livro, ou fazer solicitação de um livro, novamente, a livraria começará nessa terça-feira. E oxalá que outras atividades voltem, que não demore muito para que elas retornem às atividades. E não esqueçam, drive-thru, amanhã e sábado, pelas famílias, obviamente, tá? Então, vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecer a Deus por tudo que nós recebemos hoje, que não foi pouco, né? Que não foi pouco. E eu queria deixar aqui a nossa tristeza pelo desencarne de um amigo lá de São José dos Campos, que é o Felipe Sper. Nossas condolências, né? Nossas simpatias para a Cléo, nossa amiga Cléo, que infelizmente hoje se separa do Felipe, que retornou à pátria espiritual, né? Uma pena, um choque para todos nós, saudades com certeza vai permanecer. E vamos dedicar essa Ave Maria exatamente ao Felipe Sper. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos amigos, começar lá de cima, que eles entram, tem alguns que entram logo cedinho, Catarina, Maria Adélia, a Cecília, a Meire Santos, a Vera, Cristiane, Vilma Tanaka, a Verinha, Lúcia Gomes. Lembre-se, a entrega da feijoada vai ser 24 de julho, aqui no Recanto Luz Irmã Sheila. E em Mauá, na casa da Maria Emília, para aqueles que compraram através da Maria Emília. Eu vi que tem um comentário lá no fim. Geni acabou aprontando, né, Geni? Espero que melhore rapidamente. E assim vai. Uma boa noite para vocês todos. Que Deus abençoe a todos nós e que a gente se encontre novamente terça-feira que vem.